Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Ai, Pri! Flávio Jones! Boa noite, vão chegando. Hoje eu vou bater um papinho com minha mana, Almani Rafiji, terapeuta. Também está aí trilhando o caminho do xamanismo. Boa noite, como é que vocês estão? Como é que tá aí de chuvinha? Olá! Como é que tá o áudio? Tá bacana? Tá dando pra ouvir? Vocês podem me dar um retorno sobre o áudio? Olá! Vocês conseguem me escutar bem? Massa! Pronto, então hoje eu vou bater um papo sobre... Obrigada, Jones! Sobre as constelações familiares sistêmicas. Massa, obrigada, Evane. Sobre as constelações e de que forma ela une aí ao xamanismo, né? De que forma o xamanismo adentra as constelações familiares sistêmicas, porque a minha formação é a TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, e dentro dessa integração aborda a traumoterapia, a musicoterapia, os arquétipos dos orixás e o xamanismo. Então hoje eu convidei minha amiga Almani, que ela já trilha também o caminho do xamanismo, para a gente bater um papinho. Antes, entre as ferramentas do xamanismo que eu utilizo, eu também uso os oráculos, as cartas xamânicas, as cartas do caminho sagrado e as cartas xamânicas, que são dos animais de poder. E antes de eu iniciar a live, eu tirei uma cartinha para ler pra gente hoje à noite. E a carta que saiu foi o Espaço Sagrado. É o oráculo das cartas do caminho sagrado, que diz assim: Grande mistério, ensina-me a honrar as leis do espaço sagrado, os costumes e tradições de todos os credos e raças. Grande mistério, ensina-me a desenvolver os talentos que possuo e a me comportar com respeito na casa dos outros. Grande mistério, ensina a criança que há em mim a aceitar com graça a parte do mistério sagrado, encontrada em todos os espaços. Então, que essa mensagem percorra durante essa noite com a gente, né? Que possamos respeitar esse espaço sagrado que nós somos, esse espaço sagrado que nós temos, todos nós, que é a nossa centelha divina que nos une ao grande Espírito. Então, eu vou convidar a minha amiga Almani Rafiji para que ela possa entrar nesse bate-papo comigo. Almani. Vou só aguardar a Almani entrar. Mas então, enquanto a Almani tá chegando, eu vou ler o significado da carta pra gente. Esse oráculo, ele é muito especial porque tanto ele quanto as cartas
xamânicas, né, quase todas as pessoas que trabalham com xamanismo se utilizam desses oráculos, dessas cartas. Então, eu uso essas cartas no meu trabalho de constelação também, especialmente as constelações online que eu estou fazendo, tanto a online quanto a individual. Né? A individual pode ser presencial, mas nesse período de pandemia... Oi, mano! Nesse período de pandemia, eu estou me utilizando também do oráculo. Chegou essa intuição para mim. Então, eu vou ler o significado dessa carta para quem está chegando agora. Eu tirei essa cartinha antes de abrir essa live, que pertence às cartas do Caminho Sagrado, que é do xamanismo. Então, oi, Dea! Oi, Naya! Então, eu vou ler o significado, a aplicação dessa cartinha enquanto a Mani chega, tá bom? A carta do espaço sagrado sublima o respeito que devemos ter pelos bens, as ideias, os lares e as personalidades dos outros. Isso se aplica ao respeito que devemos ter pelo nosso próprio ser interno. Demarque claramente o seu território. Respeite a você mesmo, para que os outros possam sentir o reflexo deste respeito em si próprios e para que tenham mais respeito ao lidar com você. Aprenda a dizer não. O espaço sagrado significa que você considera o seu corpo, os seus sentimentos e as suas posses como objetos sagrados e que não permitirá que outras pessoas abusem e se aproveitem deles. Só convide a entrar no seu espaço sagrado aquelas pessoas que demonstram merecer este direito e que se esforçam para respeitá-lo. Você é quem determina como as outras pessoas devem tratá-lo, pela maneira como trata a você mesmo. Em todos os casos, o respeito que você demonstra ter por você mesmo e por todas as formas de vida determina a sua maneira de se relacionar com toda a extensa família planetária. Eu estou lendo essa cartinha e já me vem assim na intuição que todas as pessoas que estão nessa live nesse momento, essa leitura é para vocês. Então se conectem com essa informação que está chegando. Se permitir que os outros sejam destrutivos de alguma maneira dentro do próprio espaço sagrado, você está preocupado demais em se sentir querido. O importante não é que os outros gostem de você, mas sim que você se sinta capaz de conviver harmonicamente com você mesmo. A felicidade não começa pelo lado de fora, ela brota de dentro. Respire um pouquinho essas informações muito profundas. E que tem tudo a ver com as constelações familiares, né? Porque justamente as constelações, elas chegam na perspectiva da gente se aprimorar, nos melhorarmos, trabalharmos internamente com as nossas questões para daí contribuirmos para que o nosso sistema familiar ele evolua. Porque, na verdade, o nosso sistema familiar ele quer sempre evoluir. Ele quer sempre seguir adiante. Então, à medida que nós nos trabalhamos, deixamos de repetir padrões inconscientemente, nós conseguimos adentrar esse território interno de uma forma mais leve. Então, a Mani chegou aqui, eu vou chamar ela aqui para a gente bater um papo. Eu vou abordar mais as constelações para quem não conhece ainda, mas já deu uma palhinha de que forma ela trabalha, de que forma ela é abordada. Oi, Ana! Arô, minha irmã! Tá linda! Boa noite a você, boa noite a todos. Boa noite! Então, antes de você chegar, eu estava explicando que uma das coisas que eu trabalho também nas minhas constelações são os oráculos. Então, eu uso as cartas do Caminho Sagrado e as cartas xamânicas nos meus atendimentos individuais e agora também online. Então, eu tirei a carta do
Espaço Sagrado. Eu Eu vi. estava lendo. Você viu? Então, a mensagem tem tudo a ver, né, com o que a gente vai conversar um pouquinho agora, justamente para a gente adentrar esse espaço de uma forma mais profunda, Com né? certeza. Então, que bom, gratidão pela sua presença, tá bom? Alô. Tá bom. Então, vamos começar, né? Você que é do xamanismo, você estudou o xamanismo universal com Léo Artesi, que é uma referência no Brasil, né? Então, fala um pouquinho essa sua trajetória, se apresenta um pouquinho e fala um pouco do xamanismo para quem não conhece. Boa noite mais uma vez a todos. Agradeço a Ana aí pelo convite. Meu nome é Almane, para quem não me conhece. Eu sou terapeuta holística e xamânica e venho trilhando aí nesse caminho do xamanismo já há uns 5 ou 6 anos. Eu fiz a formação para multiplicadores da roda de estudo de xamanismo, que é essa que vocês estão vendo aqui atrás, com Léo Artesi, e desde então eu venho é, fazendo esse curso e outras vivências xamânicas também, e também me aprofundando nesse caminho, não é? Porque o xamanismo é um caminho onde você tem a possibilidade de trabalhar seu autoconhecimento, encontrar sua missão de alma. Então, o xamanismo ele abre portas, ele tem um leque onde você vai estudar, onde você vai se conectar, onde você vai aprender a honrar e respeitar a natureza. Né? E para começar falando sobre o xamanismo ele é muito antigo, é a prática mais antiga realizada no planeta. Essa palavra xamanismo ela foi criada por antropólogos para denominar o conjunto de práticas que são realizadas ao redor do mundo, no mundo todo, as práticas são realizadas. Essa palavra ela tem origem siberiana. E muitas pessoas, quando ouvem falar em xamanismo, associam essa palavra, geralmente associam essa palavra aos índios. Mas o xamanismo ele é muito antigo e os antropólogos acreditam que o xamanismo data de 40 a 50 mil anos atrás da Idade da Pedra, né? Então, por que associar os índios? É claro que associar os índios é comum, é normal, e eles foram os grandes responsáveis por manter a chama da medicina aqui na Terra, né? As práticas, o tempo inteiro, mas o xamanismo é bem mais antigo. E os índios, eles vieram dando continuidade e hoje nós, ao redor aí do mundo todo, praticamos o xamanismo, fomos em busca desse conhecimento, fomos em busca dessa reconexão e estamos também praticando o xamanismo. Então, o xamanismo, ele é universal por isso, porque é uma prática que é independente, não é uma religião. Algumas pessoas me perguntam, o xamanismo é religião? Então, no sentido do religare, o xamanismo ele pode ser considerado como uma religião, mas não como uma religião que segue seu mestre máximo, que tem os seus ritos determinados, que tem os livros sagrados, que tem as práticas que são todas iguais. Por exemplo, as práticas do catolicismo são todas iguais. As práticas assim são todas iguais. Não. O xamanismo ele se insere nas religiões de acordo com a crença, com a localização geográfica, de acordo com a etnia. Por quê? Porque até entre os índios existe a variação de linhas. Então, os índios norte-americanos trabalham de uma forma e assim por diante. Então, cada etnia vai atuar dentro do xamanismo e as práticas xamânicas também, de acordo com a sua crença, com os seus costumes. Então, nesse sentido, o xamanismo pode ser entendido assim e estando dentro da religião, né? Ele está dentro das religiões, mas as práticas são independentes, são universais. Para praticar xamanismo, você não precisa ser adepto de nenhuma religião, você pode ter sua própria crença, sua religião, porque as práticas são universais.
Um exemplo que a gente pode trazer quando a gente fala que o xamanismo ele se insere nas religiões de acordo com a crença, com as práticas, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. O primeiro é o momento de Jesus no deserto, quando Jesus passou 40 dias lá no deserto, meditando, jejuando, e teve lá um encontro com o que se denominou um demônio. E, na verdade, foi a sua sombra. Né? Jesus teve um encontro ali com a sua sombra e ele teve que vencer aquilo, ele teve que superar aquilo, ele teve que olhar para aquilo naquele momento e superar. No xamanismo, nós temos um rito de passagem que é chamada a busca da visão ou Vision Quest. Então, a busca da visão é exatamente parecida com o rito que Jesus fez no deserto. Por quê? Porque na busca da visão, o praticante ele vai para um lugar que pode ser na montanha, pode ser na geleira, pode ser numa praia, pode ser dentro da mata. E lá ele vai passar um período mínimo de 4 dias ou no máximo até 14, 15, 20 dias, enquanto a pessoa estiver preparada para praticar. Né? Geralmente, as pessoas que iniciam e que fazem a primeira vez a busca da visão começam praticando com 4 dias. Então, eu fiz a busca da visão, eu fiquei 4 dias e 3 noites na floresta e foi muito bom para mim. Então, e esse rito de passagem, a gente pode dizer que Jesus fez uma busca da visão. Quando Jesus foi para o deserto, quando ele foi jejuar, quando ele foi buscar respostas. Na verdade, ali ele foi buscar um encontro, depois de um conflito vivido com a morte, né, de João Batista. Buda, o que foi que Buda fez? Né? Qual é a sombra de Buda? Mara é a sombra de Buda. E Buda teve que transcender essa sombra. E no momento que ele estava ali também em estado de meditação, jejuando e praticando, realizando as suas práticas, ele também estava fazendo essa busca da visão. E uma coisa assim mais próxima que a gente pode falar em relação a isso são as religiões de matriz afro-indígena. Por exemplo, as práticas xamânicas estão dentro dessas religiões, porque no xamanismo tem defumação, na Umbanda também tem, no Candomblé também tem. No xamanismo, no xamanismo, isso. Tribos e tal, sempre tem algo que converge, né? Sempre tem algo que todos pagam e o objetivo final é a pessoa se encontrar, se purificar, não é? No xamanismo, a gente utiliza as ervas para fazer banho, para fazer batimento, para fazer limpeza. E nas religiões, a gente vê isso também. A gente usa as ervas para fazer chá. A gente trabalha com cânticos de poder, com instrumentos também. A gente faz altar, né, dentro do xamanismo. E aí a gente encontra o xamanismo presente nas religiões. E até você que está aí assistindo agora e que nunca ouviu falar em xamanismo, ou que já ouviu falar, mas que não conhece, pratica xamanismo. Você pratica xamanismo em sua casa quando você conversa com seu animal, quando você conversa com as plantas, quando você vai para um local na natureza, você conversa com o mar, você conversa com o fogo, você conversa com a lua, você conversa com as estrelas. Peraí, teve uma pessoa. Meu áudio está cortando, Você tá eu tô ouvindo aqui normal. Então, possa ser que seja aí a conexão da pessoa. Mas eu tô lhe ouvindo bem. Mas aí a gente vê se outras pessoas... Isso. Quer falar alguma coisa? Oi? Quer falar alguma coisa? Não, me encanta o que você está trazendo. Que todo mundo pratica um pouco de xamanismo. E é interessante porque as pessoas às vezes fazem as coisas de uma forma muito intuitiva. Né? Ou seja, está ali conectada com a própria ancestralidade e faz, mas não se dá conta. Né? Toma um chazinho aqui, coloca uma ervinha ali, tem uma conexão também, né? Com as plantinhas, planta em casa. Tudo isso é xamanismo, né? E assim, então o xamanismo se insere dessa forma e você faz xamanismo, você pratica xamanismo até sem saber que você pratica xamanismo. Na sua casa... E eu já falei, né? Quando você fala com os animais, quando você vai para o contato com a natureza, o xamanismo ele está presente em tudo.
O xamã, ele é o intermediário entre o mundo espiritual, a natureza e a comunidade. O xamã, ele não é um santo, ele não é um avatar. Ele é uma pessoa que ele investiu no seu autodesenvolvimento pessoal, então ele buscou fazer autoconhecimento, ele venceu as suas sombras, ele venceu os seus medos. É claro que a gente sabe, né, que a gente vai vencendo essas coisas aos poucos, mas o xamã é uma pessoa que foi lá e compreendeu e entendeu que antes dele ser um curador, antes dele se propor a fazer um trabalho de cura com alguém, ele precisa, antes de tudo, fazer um trabalho de cura interna com ele mesmo. Porque se ele vai atender uma pessoa que está com determinado tipo de patologia, ele tem que ter o conhecimento, o domínio. Ele vai atender pessoas que vão chegar com problemas de ego. Ele vai atender pessoas que vão chegar com problemas de diversos problemas psíquicos. E ele precisa entender. Então, se o xamã ele se dispõe a ser uma pessoa que vai trabalhar para levar, ajudar as pessoas e promover com que as pessoas invistam no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, ele próprio, antes de tudo, precisa estar fazendo esse exercício também. Né? A gente sabe que a evolução ela não acaba, ela vai seguir sempre, né? Mas o xamã, ele chega em um nível de conhecimento, de autoconhecimento, onde ele já se encontra habilitado a atuar como intermediário entre o mundo espiritual, entre a comunidade, a natureza, e assim ele vai fazendo esse trabalho. Mas não tem um mestre máximo. Se você me perguntar hoje quem é o mestre máximo do xamanismo, não tem um mestre máximo a seguir. Porque exatamente não está né, uma religião. A palavra xamã significa aquele que se curou, né? Aquele que se olhou, que se trabalhou internamente. Aquele que se olhou, aquele que investiu em autoconhecimento, aquele que reconheceu que ele é humano e ele tem luz e ele tem sombra e ele sabe que ele vai estar o tempo todo lidando com a sombra dele, porque vai aparecer pessoas que vão espelhar essa sombra ali e ele vai ter que lidar. Então, se o xamã, se uma pessoa que atua no caminho do autoconhecimento e no autodesenvolvimento e no desenvolvimento pessoal de outras pessoas, ele não consegue lidar com os seus próprios demônios internos, com a sua própria sombra, tampouco ele lidará tranquilamente com a sombra das outras pessoas e a própria sombra dele refletida nas outras pessoas. Né? Mas isso não quer dizer que é uma coisa que ter trabalhado essas questões nele primeiro, para ter repertório o suficiente para trabalhar no outro. Né? Eu acho que isso é um convite para as constelações também. Assim, porque eu, enquanto consteladora, eu já faço constelação há 10 anos. Então, hoje, os clientes que chegam para mim, geralmente são pessoas que vêm com questões ou que eu já olhei, ou que eu ainda estou olhando, ou que eu já curei mesmo, sabe? Que efetivamente eu olho para isso e digo, isso aqui já está resolvido dentro de mim. Né? Então, um xamã, ele precisa ter essa bagagem, porque justamente ele vai estar atraindo espelhamentos e espelhamentos para ele estar olhando e se lapidando. Se ele vai com essa carga emocional não curada nele, além dele não beneficiar o outro, não ajudar esse outro, ele vai estar prejudicando a ele mesmo. Né? Ele vai ficar ali só no conflito, só na crise, só na briga, digamos assim, né? O que é que a gente estuda no xamanismo? Né? O que é que a gente estuda? O que é que a gente traz de estudo, de conhecimento do xamanismo? Nós temos essa roda medicinal aqui atrás e o estudo é todo baseado nos caminhos que nós fazemos nessa roda. Os ritmos cíclicos da natureza, a complementariedade masculino e feminino, as 4 estações, os 4 corpos, físico, mental, emocional e espiritual, os 4 elementos, a gente estuda no xamanismo, as 4 raças, porque aqui nessa roda
Cada quadrantezinho desse aqui representa uma raça. Por exemplo, aqui nessa cor preta, eu não sei se está dando para ver aí legal, porque eu estou com ela mais alta aqui. Essa parte aqui preto é a direção oeste. Então, na direção oeste, a gente trabalha aqui com o outono, com o elemento terra, o corpo físico e a raça que é representada aqui nessa direção é a raça negra, as, as, as a raça africana. E aí, assim sucessivamente. Aqui no sul, a gente já trabalha o branco. E o branco ela é a cor do homem branco, representa a raça branca. O elemento ar, o corpo mental, o inverno. E assim sucessivamente. Não vai dar para falar tudo aqui da roda, porque aí seria um estudo mais detalhado. E o objetivo hoje aqui, a gente está fazendo, né? Uma troca e entendendo como é que o xamanismo se insere, qual é o contexto do xamanismo dentro da constelação familiar. Então, tudo é reverenciado, tudo é estudado e sintetizando, o xamanismo é a revolução da consciência. É o entendimento de que todos nós fazemos parte da mesma família universal e que tudo está interligado e que nós todos estamos interligados. Então, quando você começa a estudar xamanismo, e se você se aprofunda, e se você se dedica, e se você segue esse caminho com o seu coração, você vai entender que você não é diferente de uma árvore, você não é superior a um animal, você não é diferente de uma pedra, você honra o fogo, e você honra tudo que está ao seu redor, porque você entende que ali está também uma criatura que foi trazida para o planeta, que está no planeta, que merece a nossa honra e nosso respeito. Então, nós honramos os 4 elementos, nós honramos o fogo, a terra, a água e o ar. Nós entendemos que cada direção, ela traz uma medicina, então quando você estuda a direção oeste, por exemplo, você está estudando o corpo físico. Aqui a gente está estudando a morte. Aqui a gente trabalha o desapego. A gente trabalha a ressignificação das nossas raízes ancestrais. A gente trabalha também a decomposição, aquilo que você não precisa mais, aquilo que você precisa deixar aí para que você possa avançar na roda e passar para a próxima etapa, que vai ser a fase de germinação, onde você vai estar preparando o solo, onde a semente vai estar começando a se desenvolver para depois ela desabrochar e brotar aqui na primavera. E aí aqui, que é o elemento água, o verão, a direção norte, a gente tem aí a colheita, são os frutos que a gente recebe de tudo que a gente vivenciou. Essa roda aqui, ela é tão presente na nossa vida quanto a roda. Durante a sua fala, eu fiz vários links com a constelação, né? Uma das coisas que você falou que eu achei interessante é que nós estamos nos animais, que eles estão na gente, né? Que tudo está interligado. A constelação nada mais é do que isso. E aí eu já queria adentrar um pouquinho nas constelações, explicar um pouquinho para quem não conhece, porque assim a origem das constelações consistiu ela é xamânica. Por quê? Porque o Bert Hellinger, que é o criador do alemão, ele foi missionário, ele passou 20 anos numa tribu na África e foi lá que começou a perceber a forma que ele lidava com as pessoas. Então, assim, quando um menino ele tinha algum problema, fazia assim uma roda e colocava-se esse menino no centro da roda e ia se pesquisar a origem daquela questão. Por exemplo, o menino pegou alguma coisa de alguém, né? Então, se remetia ao passado desse menino para ver onde foi que se deu essa repetição, por exemplo. Né? Porque, como a gente fala em constelação familiar, o objetivo principal da constelação é a gente sair dos emaranhamentos, que a gente chama, né? Que são reproduções, coisas repetitivas que nós fazemos de forma inconsciente e que quando a gente vai pesquisar nossa árvore genealógica, aquilo já aconteceu com o nosso bisavô, por exemplo. Né? Então, quando o Bert ele foi nessa ele viu a amplidão das coisas. Né? Ele não ficou só no menino, por exemplo, né? Na figura, ele foi para o todo, né? Que atrás daquele menino tem uma série de antepassados.
né? Que ele não está ali sozinho, né? Ele tem muitas pessoas por detrás dele e toda a história que é carregada, né? Então, ele carrega e a gente faz essa constelação, né? É a terapia do amor. Não a terapia do amor, não. Esse tipo porque, assim, constelação a gente não vê como uma terapia, né? É um movimento, né? Constelação hoje em dia é visto como um movimento. É a ciência dos relacionamentos. Constelação é a ciência dos relacionamentos. Por quê? Porque o indivíduo ele não está sozinho, né? Ele tem toda a história por trás, tem todos os seus ancestrais atrás dele. Então, muitas vezes, um ente da família, ele repete padrões para incluir uma pessoa que foi excluída no passado. E o mais bonito das constelações é que ele faz isso por amor, né? De uma forma consciente ele faz isso por amor. Então, a constelação familiar é regida por 3 leis, que são as leis principais, que é o pertencimento, que todos nós temos o direito de pertencer, temos o direito de fazer parte de um seio familiar. A segunda ordem é a ordem da hierarquia, né, de que aqueles que vieram antes, eles chegaram primeiro, então eles têm uma prioridade, digamos assim. Por exemplo, eu sou filha, meu pai e minha mãe chegaram antes de mim. Então, o Bert Hellinger, ele traz uma frase de cura, que quando a gente está no campo a gente trabalha muito, que é quando essa ordem está desfeita, por exemplo, eu, enquanto filha, me comporto como mãe da minha mãe. Isso causa um desequilíbrio tremendo na constelação, porque eu estou ultrapassando essa ordem da hierarquia, que o Bert chama de ordens do amor. Né? Além de eu ter o direito de pertencer, porque eu nasci no seio familiar, faço parte do sistema familiar, eu preciso respeitar a ordem. Então, os meus pais perante mim, eles são grandes e eu sou a pequena. Eu tenho 3 irmãos. Eu sou a mais velha, os outros 2 são mais novos. Na ordem hierárquica, eu sou maior do que eles, porque eu cheguei antes. E isso precisa ser respeitado. Quando isso não é respeitado, quando um caçula quer tomar o lugar do mais velho, quando o segundo quer tomar o lugar do mais velho, isso causa uma tremenda desordem no sistema familiar. E a terceira ordem é a ordem do dar e receber. Né? E aí a gente já pode ir brincando com o xamanismo também. Né? Que a natureza ela é extremamente próspera, extremamente abundante. Ela está sempre alinhando, né? Ela tem o próprio ciclo, né? Primavera, verão, outono e inverno. Nasce, dá frutos, morre, cai a folha seca, aduba o solo, aduba aquela semente e nasce a árvore. E nessa ordem do dar e receber, o que a gente recebeu de mais precioso foi a vida, né? Dada pelos nossos pais, então como 50% papai, 50% mamãe. E ao eles nos darem a vida, né, a vida chegar à abundância através deles, não há nada que pague isso, né? Isso é algo muito precioso. Então, de que forma esse dar e receber a gente equilibra isso, já que a gente não pode devolver a vida aos nossos pais? A gente faz algo bom da nossa vida, né? A gente procura ser pais melhores para quem tem filhos. A gente procura colocar os nossos dons e talentos, aí linkando com a cartinha do Espaço Sagrado, que fala aí, coloque seus talentos para a vida. Então, esse dar e receber, dentro da relação de pai e mãe, a gente nunca vai poder retribuir essa vida que chegou até a gente através deles, mas a gente faz algo de bom com a nossa vida, então é como se a gente estivesse retribuindo o que a gente recebeu. E na relação de casal, esse dar e receber é a única relação que realmente precisa ser equânime. Né? Esse dar e receber precisa ser justo, digamos assim, né? Porque a relação dos pais, as constelações dizem que os pais dão e os filhos tomam. Eles não recebem, eles tomam. Por que eles tomam? Porque é como um bebê sugando o leite da mãe. Ele simplesmente toma, ele não chega lá perto de mamãe, não. Ele toma, ele suga. Então a gente toma a vida dos pais.
E na relação tanto de amizade quanto especialmente de relacionamentos, muitos relacionamentos, por exemplo, são desvirtuados e desequilibrados porque a relação de dar e receber não está equilibrada, né? Ou um está dando mais, ou um está recebendo mais. O que está recebendo se sente indigno porque inconscientemente a pessoa que está dando mais se sente superior, então aquela pessoa que está recebendo mais, aparentemente está tudo bem, mas internamente não está, ela está se sentindo fraca, ela está se sentindo indigna. Né? Então, só para indicar mais uma vez que o xamanismo está com relação familiar, porque já vem do seio dos índios africanos. Né? E aí, eu vou agora fazer o casamento para a gente trocar essa bola. Na formação que eu fiz, que a terapia sistêmica fenomenológica integrativa, a criadora Alexandra Caim, ela uniu a musicoterapia, a traumoterapia, os arquétipos dos orixás e o xamanismo, né? Porque ela entende que as constelações ultrapassam só a questão familiar também. Então, o xamanismo adentra nas constelações para entrar como uma ferramenta de cura também, né? E você já trouxe que o xamanismo ele é extremamente amplo, né? A gente precisa se aprofundar muito. Então, eu queria começar falando de que forma o xamanismo chegou em minha vida, porque eu fazer essa formação foi um presente, porque eu conheci a constelação tradicional, mas que ela também já trazia outras linhas da antropologia, que é muito linda, as questões angelicais que ela tem também. Mas essa formação, para mim, é como se minha alma acoplasse, assim, sabe? Porque eu já venho do xamanismo há um tempo. Então, eu conheci o xamanismo em 2012, quando eu me deparei com essa revista. É uma revista da Marie Claire. E aí, quando eu li esse nome, xamanismo, sabe quando você olha para alguma coisa e você diz, rapaz, eu sei o que é isso. Isso é muito familiar, você nunca viu na sua vida. Eu imagino. Não tem essas coisas? Aí, quando eu vi esse nome, xamanismo, foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa matéria. Eu fiquei muito impactada. Eu falei, eu vou guardar isso aqui. Porque eu sei o que é isso aqui. Eu não sei como eu sei, mas eu acho que é algo de outras vidas que a gente traz, né? A gente não sabe, não tem toda a sabedoria dessa encarnação só. Então, eu guardei isso. E aí, depois eu comecei, de fato, a ter contato com índios brasileiros, né? E aí, comecei a adentrar o xamanismo, fazer as medicinas, né? Sauna sagrada, rapé, ayahuasca, jurema, todas essas medicinas da floresta maravilhosas. E aí chega a constelação xamânica para mim, então é muito familiar. E aí, só que dentro das constelações, a gente trabalha com xamanismo, como eu falei, trazendo elementos de cura. Então, a gente faz movimentos xamânicos com as mãos de liberação, por exemplo, quando o campo está muito tenso. O Bert Hellinger tem constelações que ele só vai até a página 2, digamos assim. Sabe, por exemplo, você tem raiva da sua avó. Pronto. Isso fica claro na constelação. Às vezes tem um sinto muito. Mas o que é legal que a Alexandra traz é que ela se questionou e falou, mas por que não liberar isso agora, logo? Né? Então, vamos liberar a raiva. E aí que ela introduz, junto com a musicoterapia também, né, que às vezes a gente traz importantes, mas a parte do xamanismo, ela traz maracas. Então, a maraca a gente usa como instrumento de limpeza. A gente também traz o tambor, que é a terra, né? Quando a gente, primeiro, no início da constelação, a gente já usa o tambor para liberar, para trazer o campo da pessoa, na verdade. Então, a gente já abre o campo tocando o tambor. E, às vezes, a constelação chega em um determinado momento que o tambor entra também para a pessoa aterrar, para a pessoa ir para o coração também, né? Que a gente faz as batidas do coração com o tambor. Então, tem a maraca, e aí tem algumas cositas também que eu já introduzo como algo particular meu, que é o cachimbo.
porque eu cachimbo. Você também, né, Ana? A gente dá nossas cachimbadas, então eu cachimbo. Eu já usei o cachimbo várias vezes para defumar o campo, assim, o campo super denso. E eu dar uma barrufada no campo. Às vezes eu indico para a pessoa também, que ela tiver como adquirir um cachimbo. O campo teve uma menina que eu atendi semana passada online. E aí eu falei, qual é seu signo? Aí ela falou aquário. Eu falei, o elemento A está no seu campo, minha irmã. E aí eu dei 2 cachimbadas no campo. Ela falou, eu quero esse cachimbo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Que eu trabalho com artesanato. Mas aí eu dei uma cachimbada, assim, o campo de uma... Além de ter trazido elemento A, teve as ervas, né? Que tem o cumbaiá que a gente usa, né? Você também faz o cumbaiá, o tabaco, o avô tabaco também, né? Que são medicinas da floresta. Então, eu também introduzo, né? A questão dos oráculos também é algo meu, assim, que como eu já faço uso, quando começa a pedir, eu introduzo. Então, são elementos do xamanismo, né, que a gente está introduzindo aí nas constelações, mas com toda uma sabedoria. Né? E aí eu queria que você trouxesse também que você já estudou constelação, né? De que forma você vê esse link da constelação com o xamanismo? Eu estudei, eu fiz um módulo de constelação familiar no Ômega quando eu fiz a minha formação em terapia transpessoal. Mas eu não me aprofundei em constelação familiar. Eu pretendo aqui futuramente fazer o curso de constelação familiar, inclusive com a sua professora, porque eu participei de uma constelação familiar com ela e achei maravilhoso. O trabalho dela é muito bom. Eu já participei eu já tive 3 oportunidades de participar. Uma eu constelei e as outras 2 eu fui como participante, gostei muito. E eu não tenho assim um aprofundamento, né, dentro da constelação familiar. Mas enquanto você estava falando, eu vejo o quanto existe uma ligação direta entre o xamanismo e a constelação familiar, e eu entendo por que a da constelação xamânica. E porque nós somos o resultado de pessoas, milhares de pessoas que vieram antes de nós, que são os nossos ancestrais. E os nossos ancestrais, eles influenciam a nossa cor de pele, influenciam os nossos gostos, influenciam as nossas crenças, os nossos medos, os nossos dons, os nossos talentos. Então, isso está muito interligado. No xamanismo, a gente estuda também, a gente trabalha também com os ancestrais, a gente estuda os ancestrais, nós fazemos jornadas para ressignificar as nossas dores, os nossos defeitos e para também descobrir e potencializar as nossas qualidades que trazemos dos ancestrais. Por exemplo, um dom que você tem um talento especial para, por exemplo, vou trazer o meu exemplo. Eu descobri em um ritual com ayahuasca, que também é um ritual xamânico, faz parte das práticas xamânicas, que a minha habilidade em tocar o tambor mesmo, aquele tambor de... É porque eu esqueci o nome, aquele tambor de... que é utilizado na Umbanda, no Candomblé, sim, eu quero a minha habilidade... eu tenho até uma aqui, mas o meu tá ali muito distante, não dá para pegar agora. Aquele atabaque? A minha habilidade para tocar instrumentos de percussão, como o atabaque, veio da minha ancestralidade negra. Isso foi revelado para mim no ritual de ayahuasca. Então, assim, quando a gente vai estudar os ancestrais do xamanismo, a gente vai olhar para as crenças, para as qualidades negativas que nós herdamos, mas também vamos olhar para as qualidades positivas que nós herdamos. As negativas nós significamos e transformamos em positivas, e as positivas a gente simplesmente agradece e honra. O primeiro passo para a gente se curar dentro do processo com ancestral é perdoar. Se a gente não consegue perdoar a pessoa, a gente deve tentar ir buscar perdoar o ato, porque a gente já está fazendo muito. O que a gente precisa é olhar para isso, é olhar para essa crença que a gente traz do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, é olhar para esse lugar onde a gente se coloca aqui. Muitas vezes a gente vai ver, a gente tem um tio, um avô, por exemplo,
pessoas que, eu casei, minha mãe era casada com alcoólatra, eu também casei com alcoólatra. Existe uma explicação para isso, e eu acredito que dentro da constelação familiar, com certeza isso é bem explicado, a Ana pode até falar aí depois, mas esses processos existem. E a gente trabalhando isso, a gente buscando ressignificar e fazer as pazes com a nossa ancestralidade, faz parte de um processo de crescimento incrível na vida da gente. Porque os nossos ancestrais, eles influenciam a nossa vida o tempo todo. E é por causa deles que nós estamos aqui. Então, eles precisam ser honrados, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ressignificar o que tem que ressignificar e seguir em frente. Com alegria, com sabedoria. Essa não honra aos ancestrais é uma das maiores causas de desnorteamento das pessoas. Porque, primeiro, a nossa maior ancestral, a nossa primeira ancestral é Gaia, é a Mãe Terra, é a nossa primeira ancestral. Então, olha o que estão fazendo com Gaia. Né? Olha o que estão fazendo com a primeira ancestral. Segundo, os índios, né, os povos indígenas, foram os primeiros a chegarem no Brasil. E olha de que forma esses índios são tratados. Né? São tratados como excluídos total, né? Porque a maior exclusão é o esquecimento. Então, assim, as pessoas fingem que os índios não existem, só lembram em 1º de abril, 19 de abril, e aí os excluem totalmente, só que eles estão aqui, ó, igual os povos negros, ó. Então, assim, eu venho de origem negra, que meu bisavô era negro, minha tataravó era indígena, e eu tenho tios e minha bisavó que são rezadeiros. Eu acho muito interessante, porque a minha bisa, eu lembro, ela rezava muito, e hoje eu caio no caminho de cura e tem toda a explicação. Eu já aconselhei isso, e a minha tataravó chegou no campo assim, indígena, porque eu também sou naturista, né? Eu gosto de andar pelada, aonde é possível. E eu descobri que isso vem das origens indígenas, né? E o que é andar pelado? É você andar com a sua verdade. É você se mostrar por completo quem você é. Então, os indígenas, eles eram assim desde sempre, né? Então, e aí eu tenho um tio que é rezador, já me rezou, e eu descobri que um bisavô também era rezadeiro, assim, eu achei maravilhoso, porque é a linhagem de homens também, homens de cor que a gente quer, né? Por quê? Porque todos nós temos masculino e feminino em pés, né? Então, quanto mais a gente se alinha com nossos ancestrais, quanto mais a gente se alinha com vovó, vovô, mamãe, papai, tio, titia, a gente está curando esse masculino e feminino em pés. Né? E aí, quando a gente, por exemplo, a gente chega hoje, se dá bem na vida, né? E a gente esquece lá atrás do que nossos antepassados passaram, que às vezes eles passaram por coisas terríveis, para a gente chegar aqui hoje, estarmos vivos, e dizermos sim à vida, né? E olharmos para frente e que estamos caminhando e respirando, né? Que temos 2 olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, enfim. Eles passaram por guerras, eles passaram por fomes, às vezes eles passaram por coisas terríveis, e a gente não honra, a gente não respeita, a gente não valoriza. E esses dons que a gente tem, cada vez mais que minha intuição aflora, que eu curo uma parte minha, eu amo meus ancestrais. Porque eles construíram isso para eu estar. Por mais que eu esteja trabalhando, porque como constelação, né, é aquela coisa, vai pelo amor, vai pela dor. E geralmente a dor que a gente vai para o caminho do autoconhecimento é a dor da alma, a dores emocionais, né? E aí eu comecei a me curar, e hoje, depois que eu estou já como facilitadora de constelação, eu percebo que o que minha alma quer é justamente o que todo o meu sistema quer. Tem uma frase do Bert que é muito linda, que é:
Tu és o sonho de todos os seus ancestrais. Por que ele traz isso? Porque o nosso sistema, como eu falei no início, ele quer evolução, né? Então, cada vez que a gente se trabalha, a gente está ajudando o nosso sistema a evoluir. Então, se a gente sai de uma relação abusiva, tóxica, se a gente não permite mais ser maltratada, por exemplo, por um homem, ser traída, aí já vou trazer o conceito feminino mesmo. Ou até para o homem também. Um homem não se permite mais ser subjugado por uma mulher. Tudo isso a gente está ajudando o nosso sistema a se limpar e a se curar, porque isso são repetições muito antigas. Antigamente, os casamentos eram por conveniência, alguns, claro, né? Óbvio que tem relações que eram por amor, mas muitos casamentos, o marido tinha 38 anos e a menina tinha 14. E casava para sair de casa, ou casava porque tinha que honrar a família, enfim. Eram muito poucas as relações por amor legítimo. Então, isso fica nas nossas células. Homens que batem em mulheres, homens abusivos, isso fica nas nossas células. Então, cada vez que a gente se constela, cada vez que a gente se limpa, além da gente estar se curando para a gente trazer uma vida melhor para a nossa existência, a gente está contribuindo para que esse sistema se melhore também. Porque além da cura da constelação, e é isso que eu acho bonito, e é isso que é bem xamânico também, né? Em constelação familiar, o tempo é atemporal. Não existe presente, passado e futuro. Só existe o presente. E todas as curas estabelecidas, elas vão para trás, ou seja, os nossos ancestrais recebem e nos apoiam. Porque eles ficam felizes quando a gente anda para frente e segue em frente. E nossos filhos recebem, nossos filhos não vão mais precisar carregar cargas para se curarem de coisas que a gente não curou, porque os filhos fazem isso. Né? Quando os nossos pais têm questões, os filhos, por amor, tá bom, mamãe, tá bom, papai, não fico com isso. Se o pai é excluído do sistema, o filho repete o pai para incluir o pai no sistema. Primeiro, porque ele é 50% esse pai. Então, se uma mãe chega para o filho, você não presta, você é igual a seu pai, você é egoísta, papai igual a seu pai. Você está dizendo que você está chegando para o seu filho e está dizendo você também não presta e é safado, porque você é metade do seu pai. Então, se todas as mães soubessem disso, elas repensariam de que forma elas falam desse pai. Porque a questão dela com o pai é dela com o pai. A criança não tem nada a ver com isso. Então, os filhos repetem esses padrões para curar isso no sistema e muitas vezes eles trazem dores para eles. Então, se eu, hoje adulta, né, quero gerar um filho, eu me cuido, me limpo, constelo, faço uso de medicina, medito, porque eu estou muito na meditação. Eu já estou amenizando para minha filha, para o meu filho, carregar determinadas cargas, determinados traumas. Né? Então, principalmente para a mulher que está em uma relação abusiva, de um cara que maltrata, um cara que... Repense, porque você está ajudando. E você que é o cara que bate, você que é o cara que maltrata esse filho, você está ajudando a esses padrões repetitivos velhos, vivos, estarem perpassando para frente. E tem crianças hoje em dia que não vêm mais. Tem crianças diamante que quando vê que o sistema está tão punk, ela diz, não vou encarnar. Não vou porque não quero mais estar nesse sistema abusivo, agressivo. Não quero, sabe? Então é muito profundo, né? E é importante, gente, a gente entender uma coisa. Para eu saber aonde estou indo, eu preciso estar conectada e conhecer de onde eu vim. Então, essas pessoas que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, errando ou acertando, eles contribuíram para até o momento que nós nascemos, estamos e chegamos aqui. Então, honrar e reverenciar e reconhecer, não negar a sua raiz ancestral é extremamente importante para que você possa ter uma vida saudável, que a Ana acabou de falar aí. Né? Então é importante a gente começar a pensar nisso, a gente começar a buscar entender, porque algumas pessoas não gostam
criticam os índios, falam mal dos índios, dizem que índio é isso e aquilo, mas pode muito bem ter um ancestral indígena nas suas raízes, não é? Bem Como eu provável. tenho uma bisavó indígena, eu tenho uma que é descendente de indígena. Então, assim, eu não posso deixar de honrar essa ancestralidade, eu não posso deixar de honrar a raça negra, os africanos, porque eu venho de lá, o meu pai é negro. Meu pai é negro, essa cor na minha pele, ela vem da herança que já vem da minha mãe, que é de italianos, ou seja, de europeus. Então, eu sou uma mistura de índio com negro com europeu, é uma mistura só. Mas vem dessa, eu reverencio também essa ancestralidade que vem da minha mãe, vem do meu pai. E a ressignificação de padrões e o perdão e o entendimento e a gente se alinhar e a gente conseguir se entender com os nossos ancestrais imediatos, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, é essencial para que a gente possa ter uma vida com qualidade, para que a gente possa se desenvolver bem na vida. A ancestralidade, essa energia ancestral, ela influencia tanto na nossa vida que a gente às vezes nem imagina, mas ela influencia demais a nossa vida. E se nós não estamos conectados, se nós não estamos honrando essa energia, a gente tem aí uma grande perda no nosso caminho. A gente deixa de ganhar. Quantas práticas ancestrais foram perdidas? E hoje a gente vem estar nesse caminho, vem tentando, vem buscando resgatar, por exemplo, a benzedeira, a rezadeira, que eram funções e que hoje, assim, se a gente for olhar, tem, mas não tem mais o hábito como era antigamente, até mesmo porque a gente está muito acostumado a tudo um remédio, a tudo isso, e a gente deixou a reconexão com a natureza, a gente se distanciou dela a partir do momento que a gente deixou de utilizar dos recursos naturais para se tratar, para se cuidar. Então, assim como se a gente deixa para trás essa reconexão, se a gente deixa de honrar, se a gente esquece aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa ancestralidade, a gente também não caminha na vida com qualidade. Então, é bom a gente refletir sobre isso, né, sobre isso. E assim, se você até hoje não sabia, se você até hoje não tinha conhecimento, busque estudar, busque conhecer, busque saber quem foi seu avô, qual era a etnia, se era raça negra, se era indígena, de onde foi, para você conhecer, porque você carrega essa energia, você carrega essa essência dentro de você. E muitas vezes, por exemplo, a gente em honra, por exemplo, a nossa mãe, né? Ou o pai também, né? Existem pais que a mãe abandona os filhos e deixa os filhos com os pais. Essa criança, em honra a esse pai, toma raiva da mãe, né? Então, o que é que ele está fazendo? Ele está odiando metade dele, né? Então, teve uma coisa que você falou também que eu achei interessante e que eu notei, que quando a gente não honra esses ancestrais, as coisas chegam para a nossa vida de uma forma que a gente nem imagina. E aí você trouxe que você tem ancestrais brancos e todos nós temos, né? Às vezes, por exemplo, a gente está, sei lá, em movimento e aí exclui também o branco, né? Só que a gente também tem branco na nossa veia. E eu senti a enxaqueca de TPM, eu vou falar sentia mesmo propositalmente no passado, como pensamento positivo, porque ainda chega às vezes. Mas eu senti enxaqueca da TPM, então eu fui estudar, né, psicossomática, linguagem do corpo, e que enxaqueca está trazendo, porque era a enxaqueca da tensão pré-menstrual, que era só no período menstrual. E aí eu fui linkar, obviamente, com a questão do sagrado feminino, mas eu constelei a enxaqueca. E aí, o que é que aparece? E aí, tem um grupo que aí, que foi minha cliente, eu constelei, eu fiz uma constelação para ela ontem, e foi muito legal, porque casa com o que eu falei, né? Esses grupos que chegam para a gente, geralmente são coisas que a gente já olhou nossas. Então, eu já tinha olhado isso, e ela veio constelar justamente a enxaqueca de uma filha. E eu constelei a enxaqueca que eu sentia, e o campo fez isso todo para
a ancestralidade paterna. O tempo está acabando, mas aí eu vou só fechar isso. A enxaqueca que eu sentia dizia respeito à ancestralidade paterna que eu não estava honrando, que eu estava esquecendo. Então, assim, a gente tem pouco tempo. A mãe agradece muito a sua presença. E que a gente honre nossos ancestrais. Eu que agradeço.